Ok, galera, estamos de volta para continuar falando da história da filosofia, um breve olhar nos 2 primeiros séculos. Ainda vamos ver um filósofo que nasceu no século VI e produziu durante o século VI. Seu nome é Xenófanes. Não sai daí. Esse rapazinho aqui, o Bergson, esse livro de cursos sobre a filosofia grega, é do final do século retrasado, 1895. E aqui ele diz peremptoriamente que Xenófanes é o chefe da escola Eleata, aqui na página 205. O chefe da escola Eleata é Xenófanes. Ele é muito breve com o Xenófanes, ele dá só uma página assim. Aí eu vou ler só um parágrafo, um trecho de um parágrafo que resume bem as críticas do Xenófanes, que eu vou destrinchar depois com outro autor. É o seguinte: é infinitamente provável que o ponto de partida da filosofia de Xenófanes tenha sido uma crítica do politeísmo, uma crítica à religião de Homero e Hesíodo e à religião comum do homem antigo, o homem grego antigo. Os deuses, segundo a religião, são múltiplos, e ele declara que Deus é uno. A religião pretende que os deuses são engendrados. Deus é eterno. Ela pretende que os deuses podem mudar. Deus é imutável. A divindade é um ser supremo e só pode haver um. E Deus não tem uma forma humana. 5 argumentos que ele coloca para criticar a religião do seu tempo. E é isso que ele fala, basicamente. Assim, ele dá um resumão, depois ele fala mais algumas coisas. Mas o fato é que a crítica moderna, os outros livros que eu tenho aqui, que são de publicações mais recentes, esse aqui é da década de 90, do século passado, né, 1993, essa edição, eles e os outros mais que eu já apresentei na bibliografia, eles já têm algumas dúvidas em relação ao Xenófanes ser ou não o chefe da escola Eleata. Eles consideram Parmênides, um filósofo que a gente vai ver daqui a pouco, que ele nasceu no finalzinho do século VI, em 510, como eu falei lá no vídeo sobre os 2 primeiros séculos, né? Eles consideram que Parmênides é o chefe da escola Eleata e não Xenófanes. Mas aí todos os críticos aqui, todos os estudiosos vão apontar por que houve essa confusão, né, lá no começo do crítico, há um tempo atrás na história da filosofia. E basicamente é por conta de uma passagem de Platão e outra passagem de Aristóteles. As 2 passagens são amplamente criticadas aqui como sendo fonte dessa opinião de Xenófanes ser o chefe da escola Eleata, mas a gente não precisa se prender nelas, a gente pode continuar absorvendo aqui, aprofundando o que levou também a essa situação, né? Aqui, por exemplo, o Reale, ele fala na página 97. A temática cosmológica que caracterizou a especulação jônica e, em parte, a pitagórica, transforma-se notavelmente com Xenófanes. Estou apontando isso para demonstrar por que eu estou falando de Xenófanes e como que esses 3 filósofos, né, o Tales, lá na Jônia, o Pitágoras e agora Xenófanes, eles vão iniciar correntes de pensamento, eles vão iniciar modos de conceber o pensamento e modos de pensar propriamente dito, né? Então, qual a importância do Xenófanes aqui? Vamos colocar aqui. O primeiro trecho que eu vou ler aqui, aprofundando a crítica, é sobre Deus não ser antropomórfico. Que ele diz assim: se os bois e os cavalos e os leões tivessem mãos ou pudessem pintar e realizar as obras que os homens realizam com as mãos, os cavalos pintariam imagens dos deuses semelhantes a cavalos, os bois semelhantes a bois, e plasmariam os corpos dos deuses semelhante ao aspecto que tem cada um deles. E mais, os etíopes dizem que os seus deuses são negros e têm o nariz achatado. Os trácios dizem, ao invés, que têm olhos azuis e cabelos ruivos. A outra crítica que ele faz é sobre a imoralidade dos deuses, né? Como que os deuses se comportam como homens, e isso não é possível para os deuses, né? Aos deuses, Homero e Hesíodo atribuem tudo que para os homens é desonra e vergonha: roubar, cometer adultério, enganar-se mutuamente. Agora um terceiro: é impossível que os deuses nasçam, porque se nascem, também morrem. Mas os mortais consideram que os deuses nascem, que têm vestes, voz e figura como eles. E é também impossível que Deus se mova e vagueie de um lugar a outro, como os deuses erráticos de Homero.
Sempre no mesmo lugar, permanece sem mover-se absolutamente, mas se lhe atribui o deslocamento ora para um lugar, ora para outro. E, enfim, os vários fenômenos celestes terrestres que as crenças populares identificavam com as várias divindades são explicados como fenômenos naturais, como, por exemplo, o arco-íris, que se acreditava de ser a deusa Íris. Esses argumentos reúnem todas as condições aqui para o Reale terminar esse trecho do capítulo dizendo assim: eis que a filosofia, a pouca distância do seu nascimento, mostra já toda a sua força inovadora. Destrói crenças seculares consideradas solidíssimas, apenas porque consubstanciadas no modo de pensar e sentir tipicamente grego. Contesta-lhes qualquer validade. Em poucas palavras, revoluciona inteiramente o modo de ver do homem antigo. Mas se ele critica os deuses e a religião, o que ele coloca no lugar? Depois de ter negado com argumentos totalmente adequados que Deus possa ser concebido em forma de homem, ele chega a afirmar que Deus é o cosmo. Então, Deus cosmo é essa forma da gente... Ele não está antropomorfizando, né? Ele não está dando uma forma humana, mas ele está dando uma forma, mesmo que de maneira muito incipiente, muito... Bergson chamaria de infantil, né? Ele diz assim, é como que Deus é o cosmo. E cosmo, no grego, significa tanto universo, quanto ordem, quanto beleza. Então, Deus é essa tríade de existência, ordem e beleza. Essa é a minha leitura aqui do Deus Cosmo do Xenófanes, que o Reale está trazendo. Aqui uns fragmentos do Xenófanes. Todo inteiro vê, todo inteiro pensa, todo inteiro ouve. Eu adoro essa citação aqui, falando desse Deus Cosmo. Mas, sem fadiga, com a força da mente, tudo faz vibrar, e sempre no mesmo lugar permanece sem mover-se de modo algum. Nem lhe convém ir ora a um lugar, ora a outro. E aí, mas no final desse trecho, ele fala: a concepção de Xenófanes é muito arcaica, e as categorias da imanência e da transcendência, do panteísmo e do teísmo, supõem aquisições bem mais determinadas e, por isso, são sempre perigosas, no sentido de que, quando aplicadas a um pensamento que ainda não as adquiriu, fatalmente o determinam, o submetem a uma direção particular e correm o risco de falseá-lo. Se Xenófanes identificou Deus com o universo, continuou depois a falar também de deuses, sem determinar as relações destes com aquele, e sem determinar também as relações entre o Deus Cosmo e os eventos e fenômenos singulares do cosmo. Depois de ter juntado algumas intuições, Xenófanes parou, tendo-lhe faltado todas as categorias metafísicas que lhe teriam permitido seguir adiante. O Reale acaba a contribuição do Reale para o nosso vídeo. Ele condensa bem esse lugar, né, essa situação em que o Xenófanes se encontra. Eu vou ler um pedacinho aqui dos pré-socráticos, do Kierkegaard. Eu vou só comentar rapidamente o livro, tá? Não vou ler muitas coisas, não. Ele começa falando da associação de Xenófanes com Eleia, que ele foi um andarilho, e ele provavelmente passou um tempo em Eleia. E aqui uma esmiuçada de como que ele modificou, assim, qual era a diferença dele entre as duas correntes filosóficas anteriores, né, dos jônios e dos pitagóricos. Xenófanes, ao contrário de Anaxímenes ou Heráclito, não estava particularmente empenhado em dar uma explicação compreensiva do mundo natural. Os seus interesses particulares iam, sem dúvida, para a teologia, e muitas das suas observações sobre temas de física é com ela que estão relacionadas. Outras podem ter sido rejeições irônicas de teorias anteriores, e outras ainda refletiriam naturalmente o interesse que, por esta época, muitos dos gregos cultos devem ter sentido pelos problemas relativos à natureza. No videozinho de Physis, a gente comentou sobre como que a maioria dos textos antigos simplesmente se denominavam perifísios, né, sobre a natureza. E com Xenófanes não foi diferente, seu poema se chamava Perifísios. E então ele continua falando sobre a teologia. Ele traz 3 pontos principais sobre a teologia, que é o ataque contra a imoralidade, contra a natureza antropomórfica dos deuses da religião convencional, que a gente já ouviu um pouquinho. Ele traz uma teologia construtiva, que é uma única divindade não antropomórfica, então ele propõe, né, um modelo de divindade. E aqui no final ele põe um capítulo que no Reale não tinha, que o Xenófanes aponta para as limitações do conhecimento humano
E tem um fragmento que eu vou trazer aqui para vocês que é muito legal. Ó. Se Deus não tivesse criado o louro-mel, os homens achariam os figos bem mais doces. Essa citação me lembra uma citação do Raul Seixas. Raul Seixas que diz que o mel é doce, eu me recuso a afirmar, mas que parece doce, eu afirmo plenamente. Para finalizar aqui, né, eu percebo, essa é a minha análise, que além de haver essa unicidade que os eleatas vão manter ao longo da sua história, a imobilidade, né, do ser, que também é uma característica muito forte dos eleatas, eu diria que a principal contribuição para o Xenófanes ter trazido os eleatas no seu bojo, né, é o exercício puramente intelectual. Você pensar a teologia, pensar a existência de Deus de maneira que você o faça através do pensamento, única e exclusivamente. Todos os elementos, eu pulei totalmente a ideia de física, as ideias físicas dele, onde ele faz a mescla com as teorias dos jônios, dizendo que nós somos um composto de terra e água, e não só água. É uma reflexão que se afasta muito do princípio jônico de dizer que tudo é um, mas um no sentido de algum elemento, alguma substância perceptível, sensível, que nos forneceria esse meio de campo, essa ponte até o ser absoluto. Com o Xenófanes isso muda. É o próprio pensamento que vai nos levar a esse ser absoluto. E pelo pensamento a gente tem acesso a um ser mais puro, porque a gente está chegando sem nenhum uso de elementos físicos, mas elementos puramente intelectuais. E esse elemento puramente intelectual que Xenófanes apresenta é esse Deus, que não é um Deus religioso, não é um Deus antropomórfico, é o Deus cosmo, é o Deus da existência. Então ele contribuiu para o nosso exercício filosófico de maneira muito clara, e a gente vai continuar vendo como que todas essas ideias foram sendo fermentadas nesse século VI, para que no século V elas explodissem numa profusão de escolas e formas de pensar que até então a gente está conseguindo manter bem resumidamente, né? São 3, os jônios, os pitagóricos e os eleatas, e cada um com a sua característica. Se você quiser manter aí essa reflexão constante e ativa, comenta o vídeo, se inscreve no canal, compartilha, que eu estou aqui para pensar com vocês, estou aqui para refletir e estou trazendo aquele pouco que eu venho acumulando ao longo do tempo, né? Então é isso, espero que tenham gostado, um forte abraço para vocês e tudo de bom.